A passagem de Abraão, quando ele vai sacrificar o seu filho Isaque lá no monte, no famoso Monte Moriá, ela nos traz um exemplo extraordinário de que a questão do culto, ela vai muito além de apenas você prestar um culto comum a Deus, né? Não faça do seu culto algo comum. Sempre siga o exemplo de Davi, que ia prestar um culto novo. Ele recomendou que nós cantássemos a Deus um cântico novo. Isso nos remete a cânticos a Deus, nos remete também a não levar a mesmice, né? A cair na rotina da nossa adoração e do nosso louvor. Por que eu estou falando isso? Porque, voltando aqui ao caso de Abraão, quando ele chega no então local que Deus havia determinado para oferecer o seu filho Isaque, ele toma uma atitude que muitas pessoas, às vezes ao ler essa passagem, passam despercebido. Aliás, eu vejo os pregadores pregando muito bem há muitos anos, né? Longos sermões sobre o tema, porém não atentam para esse detalhe que está lá em Gênesis. Vamos recapitular aqui, 22. Eu vou ler para você aqui 2 versículos, versos 4 e 5. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E aí o texto continua dizendo que ele levou a lenha, levou, né, tudo, o cutelo, aquela coisa toda, né? Foi pronto para sacrificar Isaque. Mas veja que Abraão recomenda à sua equipe lá, aos seus servos, que ficassem num determinado local e que a partir dali não fossem adiante com eles. É interessante porque uma pessoa na idade de Abraão não tinha qualquer servos, né? Não tinha. As pessoas que trabalhavam com esse homem, devido à sua autoridade, honestidade, eram de fato pessoas de confiança, extrema confiança de Abraão. Eram pessoas que estavam ali a seu serviço, eram funcionários de confiança. Tanto é que ele fica com o jumento, com as coisas, com os pertences, porque eles foram 3 dias de viagem. Então eram pessoas de confiança de Abraão. No entanto, essas pessoas, por mais que de confiança fossem, elas não deveriam comparecer até o local do culto de Abraão, porque elas, com certeza, bem provável, mas com absoluta certeza, se tornariam um empecilho para que Abraão pudesse cultuar a Deus. Olha só que interessante. Abraão, com uma idade extremamente avançada, não era mais um garoto. Abraão estava beirando aos seus praticamente 100 anos, e como um jovem rapaz para levar para sacrifício. Uns dizem que tinha 8 anos, outros dizem que tinha 12 para 14 anos, mas o fato era que era um jovem, uma criança ou um menino para sacrificá-lo. Então, você imagina aqueles moços, né, aqueles escravos, ou melhor, aqueles servo escravo, né, mas aqueles ajudantes, aquelas pessoas honradas que acompanhavam Abraão, estivesse ali naquele momento, na hora que você imagina, Abraão vai cultuar, vai oferecer a Deus o seu melhor, que era o seu filho, né? Os pregadores não dizem aí que era o melhor, a sua grande riqueza. Abraão, um homem muito rico, próspero, mas ele ia pegar o que ele tinha de melhor, de mais precioso, mais sagrado, que era seus filhos, né? Mais sagrado, mais importante na terra para ele, seu filho, o grande filho Isaque. Pois bem, você acha que aqueles camaradas iam ficar olhando ele amarrar o menino, jogar ali em cima dos gravetos, ali, aquele processo todo, pegar uma faca e de boa? Mas é claro que não. Por mais gentios, por mais submissos que fossem aqueles servos, eles não iam permitir um negócio desse. Eu acredito que não. Eles não estavam preparados para o culto de Abraão. Não estavam em condições de presenciar a forma que Abraão iria adorar a Deus naquela oportunidade. E esse detalhe é muito importante a gente prestar atenção, não apenas do sacrifício em si, porque isso é algo extraordinário. Aliás, sobre isso muitas pessoas têm falado e têm pregado. Foi extraordinário, foi uma atitude de fé, não somente de Abraão, né? Não somente de Abraão, mas também o próprio Isaque, que se submeteu ao projeto de se deitar e se oferecer em sacrifício. É uma história fantástica, uma história, é algo incontestável. Agora,
o fato de ele impedir aqueles homens de estarem no culto, no local onde de fato deveriam, porque se foram acompanhando aquele Abraão até aquele momento, por que não ir até lá no local de adoração? É algo importante para se considerar. Isso nos faz a reflexão que às vezes o seu culto fica comprometido, o nosso culto é comprometido, o nosso culto não funciona plenamente como se deveria, sabe por quê? Porque a gente leva para o culto quem não deveria. E quando é quem não deveria, é na cabeça, sabe? Assim, na nossa mente, você vai para o culto pensando no problema conjugal que você tem, vai para o culto pensando no atribulado que ficou em casa ou no atribulado do chefe, você não teve um bom dia, mas você tem um compromisso na igreja, porque se você não for, né, como é que vai ser? O pastor vai cobrar, precisam de você no grupo de louvor. É de fato uma série de pessoas, né, de circunstâncias que vão nas mentes de muitos adorarem. Eu sempre falo isso aqui, né? Às vezes tem pessoas que marcam determinados compromissos em pleno culto. Ah, você vai estar na igreja domingo? Ah, que bom, porque eu vou estar lá também. Aí a gente termina de acertar esse detalhe dessa vaga que você vai me indicar. E aí ir para o culto domingo se torna interessante porque aquela pessoa que vai te ajudar ou vai atender uma necessidade sua vai estar lá. Aí você vai unir o útil ao agradável. Ou seja, você vai cultuar, que é importante, mas também você vai por causa daquela conversa que você já teve, ou uma paquera, né? Você vai estar lá, meu amor? Ah, que bom, vou estar também na igreja, a gente se vê lá, estou morrendo de saudade. Veja como que as pessoas vão para o culto, muitas vezes, né? Como nós vamos, né? Vou botar nós aqui porque a gente não pode ser arrogante ao ponto de se excluir de determinadas situações. Aí eu vou no culto, o domingo é interessante, ou no sábado vai ter um evento na igreja, pastor vai estar lá, fulano de tal. Opa, agora desse culto eu não perco mais nem de jeito nenhum. E Abraão falou para aqueles homens: olha, vocês ficam aqui porque nós vamos adorar. E na minha adoração vocês não entram. Na minha adoração vocês vão me atrapalhar se vocês forem adorar comigo. Vocês vão me prejudicar se vocês forem comigo para a minha adoração. Olha que interessante, né? Ele não disse isso, né? A gente está aqui parafraseando, mas é verdade. Porque quando Abraão fosse pegar o menino para enfiar a faca nele, aqueles caras iam falar: opa, não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não, peraí, não, pega um cordeiro aí, vamos pegar aqui um problema para sacrifício que não falta é animal, mas aqueles homens nem sabiam o que ia fazer. Nem o próprio Isaac sabia, Isaac foi saber na hora. Entende que certas coisas, certas atitudes são tomadas que muitas vezes a gente nem percebe o porquê, mas quando a gente vai analisar a fundo, vai refletir com um pouco mais de profundidade, você vai ver que tem uma razão bem óbvia para que Abraão impedisse aqueles homens de estarem no culto dele, no local de adoração. A atitude essa que deve ser seguida por todos nós. Porque do momento em que você vai para o culto com a sua mente ligada a um monte de coisa, às vezes Deus falou que tinha que falar com você, a mensagem da sua vida, mas você estava preocupado com: eu vou chegar em casa, vai ter determinado problema para resolver, amanhã eu tenho que estar cedo no serviço, e amanhã eu tenho que... E Deus está falando com você, só que você não está nem aí, porque você está levando para o culto quem não deveria. Você vê, tem gente que vai para o culto, né? Porque lá vai ter o pastor fulano de tal, que na hora da mensagem, esse pastor nas redes sociais, ele é um ferrenho defensor da direita, e é isso, aquilo, outro, ou porque não sei quem, é porque não sei o que lá. Deixa as pessoas quietas nos seus devidos lugares, as coisas quietas nos seus devidos lugares, e não vá para o culto levando na sua mente, no seu coração, ou até mesmo com a companhia física daquela pessoa que não vai deixar você se concentrar. Porque imagina, você tá lá, tem um crush na igreja e você tá ali adorando com aquele crush bonito, né? Aquela menina linda, cheirosa do seu lado, e você pensando um monte de coisa. Quando sair daqui, nossa, eu vou... Ai, meu Deus, deixa eu casar com essa bênção aqui. Não sabe nem o que tá pedindo, né? Não sabe nem o que tá desejando. Mas é verdade.
A menina também, ai, que moço bonito que eu conheci, ele disse que frequentava essa igreja, onde é que ele deve estar? Ele disse que viria para aqui hoje. E você acaba levando quem não deveria. Existem pessoas maravilhosas nas nossas vidas, pessoas excelentes para nós, excelentes amizades, excelentes companhias, mas que elas podem caminhar conosco até determinado ponto, até determinado momento. Você está entendendo o que eu estou falando para você nessa noite, ouvindo o programa na Rádio Betel FM ou acompanhando esse áudio no YouTube? Existem pessoas que não podem ir conosco a todos os lugares, principalmente na nossa adoração, porque não vão entender a forma como nós adoramos. E no verso 5, Abraão diz para aqueles homens, ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e o moço iremos ali e, havendo adorado, retornaremos a vós. Então Abraão, como dizem os pregadores, já havia, pela sua fé, profetizado que o menino desceria, acontecesse o que fosse, desceria daquele monte com ele. E aí você só vai entender a fé de Abraão quando você lê sobre os heróis da fé, lá aos Hebreus capítulo 11, Você lê lá, pela fé Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque, crendo que Deus é poderoso para devolvê-lo dos mortos, ainda que fosse por meio das cinzas. Ou seja, segundo o autor aos Hebreus, Abraão subiu para adorar, sabendo que ele ia matar o menino, ia queimar o menino, e que Deus ia fazer daquelas cinzas Isaque voltar à paz. É por isso que ele é o pai da fé. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entendeu a fé desse homem? A fé que Abraão tinha. Ele, vou fazer, Deus está pedindo, mas como Isaque é uma promessa de Deus, ele não vai pegar a promessa para ele e vai me deixar sem ela, Porque quando Deus te promete algo, ele é fiel e justo para cumprir. Então ele fala para os seus moços, fique aqui com o jumento, que eu vou lá adorar e depois eu volto com o menino, porque ele tinha já todo o plano de fé dele para sua vida já estava estabelecido. Agora, fica aqui com o jumento. Tem gente que leva quem não deve, ainda leva os jumentos juntos para o culto. Ainda vão cultuar com o jumento ainda em si. Misericórdia! Não tem como adorar com jumento. O que tem de jumento no culto, sem ofensas, mas tem pessoas que misericórdia, que é o famoso joio no meio do trigo, que o próprio Senhor Jesus falou. Pois é, esses jumentos atrapalham a nossa vida. Não é para levar jumento para culto, se não pode levar os servos, alguém de confiança, ainda mais jumento. Fica aqui com o jumento, com aquele que gosta de carregar as cargas nas costas, sabe? Aquele que gosta de carregar um monte de problema consigo e acaba te atingindo também com seus montes de cargas e fardos pesados, Pois é, esses caras no culto, misericórdia. Sabe, Abraão falou, vocês ficam aqui e ficam também com o jumento, porque eu vou adorar, e aí vocês ficam aqui, fica de boa, guarda, toma conta do jumento aqui, porque jumento não entra comigo na minha adoração, não vai dar certo. Imagina a confusão que daria com aqueles homens não deixando Abraão cultuar, com aquele jumento atrapalhando. Olha, isso é muito importante para a gente refletir. Por isso que muitas vezes você fala, eu sirvo a Deus há tantos anos e nada acontece na minha vida, as coisas não vão para frente, muitos problemas, eu estou me desanimando, pessoas até se desviam. Abandonam a fé. Abandonam a fé por quê? Porque não tem sabedoria para adorar, porque leva para culto quem não deveria. Leva, não digo nem fisicamente, mas leva dentro da sua mente, dentro do seu coração. Para cultuar com a mente toda cheia de gente, cheia de pessoas dentro da sua mente, ocupando o lugar exclusivo da adoração de Deus. E aí você vai com a desculpa muitas das vezes que tem que orar, interceder por essas pessoas, e elas tomam você é correto, sim, evidentemente, vamos orar, vamos interceder por essas pessoas apenas nesse momento e pronto. Não é para ficar martelando na sua mente ali como uma goteira durante o culto, porque você vai perder a melhor oportunidade de oferecer uma adoração sincera, correta, justa e receber de Deus a resposta. Deixa as pessoas ficarem nos seus devidos lugares e faça como Abraão, só leva com você, carrega com você para culto
pessoas que realmente vão entender o propósito e que vai fazer valer a pena. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Ótima noite para você de sexta-feira. Graças a Deus, um sextou santo para você, né? Ô glória! 26 de abril de 2024, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos em 98,7 no FM mais completo do Rádio Gospel brasileiro, pro Rio de Janeiro, pro Brasil e pelo mundo também, pelo Rádio Betel 98fm.com.br. Por aqui, amigão Tony de Souza, com muito prazer, com muita alegria, nesse final de semana, agradecendo a Deus por mais uma vitória, por mais uma bênção que é ter vivido o dia de hoje. Nesta sexta-feira linda e maravilhosa, vem aí um final de semana, pois é, e a gente está aqui com o nosso programa tocando sempre o melhor de tudo. Aumente o volume do rádio, aumenta, vai, aumenta que tá dando o maior ibope.